meus caros e minhas caras, aqui é a professora Jaqueline Silva falando. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre função afim. Então, como esta é a segunda etapa da aula, seria interessante se você clicasse aí em cima no lado superior direito para poder assistir a primeira aula antes. Então, vamos lá. Só para relembrar, eu coloquei aqui a definição de função afim, que é toda função do conjunto dos números reais nos números reais, da forma f de x igual a ax mais b, sendo que a e b pertencem ao conjunto dos números reais. Na aula anterior, nós aprendemos a identificar, então, os valores dos coeficientes angular e linear de cada função. Na aula de hoje, nós vamos aprender a entender como que funciona o comportamento gráfico, como que funciona o comportamento geométrico da função em relação a esses coeficientes linear e angular, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês, para discutirmos juntos, dois exemplos que são os mesmos exemplos da aula anterior. Eu vou colocar aqui na letra A, então, que nós já sabemos quais são os valores do coeficiente angular e linear, não é verdade? Nós já sabemos que o coeficiente angular é 2 e que o coeficiente linear é 3. Vou colocar aqui, ó, C de coeficiente angular e C de coeficiente linear. O que essas duas únicas coisas, essas duas singulares coisas estão me dizendo a respeito do comportamento da função? Bom, elas estão me dizendo o seguinte: o coeficiente angular, ele é muito importante para me dizer a inclinação da reta, se ela inclina-se para a direita ou se ela inclina-se para a esquerda. Então, se A for positivo, eu vou dizer que a minha reta, que vai ser o gráfico da minha função, ela é crescente. Se A for menor que 0, então o gráfico da minha função será decrescente. Mas, professora, e se o A for igual a 0? Bom, se o A for igual a 0, nós vamos cair num caso particular que também está numa das aulas anteriores. Se A for igual a 0, a nossa função ela nem é linear, ela é uma função o quê? Constante, é verdade, ela é uma função de grau 0. Então, essas três informações iniciais aqui estão todas relacionadas ao coeficiente angular. E, professora Jaqueline, e o coeficiente linear, que é o B, né? O B igual a 3. Bom, o coeficiente linear, ele vai me dizer o ponto em que a função intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, o ponto em que ela intercepta o eixo Y. Então, ele vai me dar como resposta o par ordenado 0 e B. Tá ok? Então, ó, como a minha função tem coeficiente angular igual a 2 e coeficiente linear igual a 3, nós já podemos esboçar o gráfico desta função sem precisar fazer o uso do recurso tabela. Vamos lá, então. Olha, eu vou colocar aqui, não pode rir, hein, dos meus esboços. Eu vou colocar aqui o referencial cartesiano, aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Nós já sabemos que como B é o ponto em que a função intercepta o eixo Y, no nosso caso aqui, o ponto vai ser 0 e 3. Então, aqui em cima do 3, eu vou marcar no gráfico com uma bolinha. E eu já sei que como A é positivo, a minha função é crescente. Se ela é crescente, ela tem uma inclinação para a direita. Falou, professora, curtia isso, é fácil de fazer. É tranquilinho demais, uai. A única informação que ficou faltando aqui pra gente seria descobrirmos qual é o valor desse carinha aqui, ó.
esse cara em que a função intercepta o eixo x. Esse cara nada mais é do que a raiz da minha função. E para encontrarmos a raiz da função é muito tranquilo, não é? Basta fazermos o quê? Exatamente, basta fazermos o f de x igual a zero. Então, se f de x é igual a zero, eu vou ter 2x mais 3 igual a zero. Então, 2x é igual a menos 3, e isso significa que x, então, é menos 3 sobre 2, que vai nos dar aproximadamente, na realidade, aproximadamente não, vai nos dar exatamente o menos 1,5. Então, esse número aqui, ele é o menos 3 sobre 2. Ele é a raiz da minha função. Logo, então, eu tenho dois pares ordenados principais aqui, ó. Eu tenho o 0 e o 3, que é onde a minha função intercepta y. E eu tenho o menos 3 meios e o 0, que é onde a minha função intercepta x. Pronto. Só essa informação, ela já é suficiente para poder eu construir o gráfico sem fazer uso do recurso tabela. Daí eu coloquei aqui à direita o gráfico desta função plotado por um aplicativo, por um software. E aí nós podemos ver, ó, que aqui nós temos o 2 e aqui nós temos o 4, então aqui no meio nós temos o 3, que é o ponto em que a função intercepta o eixo y, ou seja, é o nosso coeficiente linear. E aqui, entre menos 1 e menos 2, nós temos o ponto menos 3 meios, que é a raiz da minha função, ou seja, é o ponto em que a minha função tem y igual a zero. No nosso segundo exemplo, nós podemos dizer que A, que é o nosso coeficiente angular, ele vale quanto? Ele vale menos 3. E B, que é o nosso coeficiente linear, ele vale quanto? Ele vale 10. É isso aí. Então, desta primeira informação a respeito do valor de A, eu posso dizer que a minha função, ela vai ter comportamento gráfico decrescente. Então, ao invés dela inclinar para a direita, ela vai inclinar para a esquerda. Desta segunda informação, B igual a 10, eu posso tirar o seguinte resultado, que a minha função ela vai interceptar o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 10. Então, na tentativa de fazer um esboço do gráfico da minha função, o que eu vou ter aqui? Vou colocar o 10 aqui em cima. X e y. Eu sei que a minha função vai passar por aqui, porque este é o ponto em que ela intercepta o eixo y. E como o A, o coeficiente angular, ele é menos 3, eu sei que essa reta é decrescente, que ela inclina para a esquerda. Então, ela vai ter este comportamento aqui. E aí, você pode se perguntar, então, que ponto é esse, professora? Como que eu faço para encontrar esse ponto em que a função intercepta o eixo y? Para encontrar este ponto que a função intercepta o eixo y, você vai fazer f de x igual a zero. Ou seja, você vai fazer menos 3x mais 10 igual a zero, menos 3x é igual a menos 10, né? Como menos 3x é igual a menos 10, a parte positiva também é verdade, então 3x é igual a 10. Então, x é igual a 10 sobre 3, 10 terços. Este cara aqui, então, ele é 10 terços. Este ponto é o ponto em que nós chamamos de raiz da minha função. As coordenadas dele são diferentes das coordenadas da interseção do eixo y. As coordenadas dele são 10
terços e 0. Olha lá que bacana. Então, de novo, nós conseguimos esboçar o gráfico da função sem precisar fazer uso do recurso tabela. Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia o esboço do gráfico desta função menos 3x mais 10 feito por um aplicativo. Vocês podem perceber que aqui, ó, exatamente em cima do 10, nós temos o ponto 0 e 10, que é o ponto cuja informação nos foi dada pelo coeficiente linear. Nós temos aqui um ponto bem pequenininho, né, entre 0 e 10, que é o ponto em que a função intercepta o eixo x, que é o 10 terços, que é a raiz da minha função, o par ordenado 10 terços e 0. E nós temos a informação de que a função é decrescente porque o coeficiente angular dela é negativo. Então, a minha curva ela é inclinada para a esquerda. Certinho? Então é isso, pessoal. Por hoje é só e eu queria dar aquele velho recado que vocês já sabem. Se inscrevam no canal e se gostarem do vídeo, dá aquele like aí pra gente. Até a próxima!